Olá, nós hoje vamos estudar as funções estatísticas do Excel. A primeira função estatística que vamos estudar é a função máximo. Como o próprio nome indica, a função máximo retorna o valor máximo de um conjunto de valores. Por exemplo, eu tenho função máximo, depois tenho tantos argumentos quanto os valores, o conjunto de valores para os quais eu quero determinar o máximo. Posso estabelecer até no máximo 30 números. Se eu colocar o máximo de 4, 20 e 5, o valor máximo será o 20. Exatamente da mesma maneira funciona a função mínimo, que retorna o menor número de uma lista de argumentos. Mais uma vez, o número de argumentos máximos é 30. A função média retorna a média aritmética dos argumentos, ou seja, soma todos estes valores e divide pelo número de valores somados. E, mais uma vez, o número de argumentos da função média é 30. A função contar. A função contar é uma função muito importante que conta, não soma, conta o número de células que contém números e conta números na lista de argumentos. Portanto, a função contar usa-se para obter o número de entradas num campo numérico num intervalo ou numa matriz de números. Por exemplo, podemos introduzir a seguinte fórmula. Quero contar os números no intervalo de A1 a 20, ou seja, desde a célula A1 até a célula A20, eu quero contar quantos números estão presentes nestas células. Por exemplo, se nós tivermos 5, tínhamos que ver um exemplo, mas aqui daria o valor 5, não quer dizer que tenhamos 20. Vai depender do conteúdo da própria célula. Portanto, nós temos um valor que é obrigatório, que é o primeiro argumento, tem que contar algum valor, e depois tem vários argumentos depois opcionais. Os argumentos podem conter ou referenciar vários tipos de dados diferentes, mas só são contados os números. A função moda devolve o valor que ocorre ou que se repete com mais frequência numa matriz ou num intervalo de dados. O que eu quero dizer com uma matriz quer dizer que é uma tabela representada em células de folha de Excel. Por exemplo, eu tenho a função moda e depois vou apresentar vários argumentos e pretendo que se determine qual é o valor presente nesses argumentos que mais se repete. Portanto, é a moda, o que aparece mais. Por isso é que nós dizemos que está na moda, quer dizer que aparece com mais frequência. A função contar val conta o número de células que não estão vazias num intervalo. Portanto, eu aqui não estou a dizer se são números ou não, só estou a contar as células que não estão vazias. O processo é o mesmo, vai ter um argumento principal, o primeiro argumento que é sempre obrigatório, e depois pode ter vários argumentos, até no máximo 255 argumentos. A função contar se é uma função muito importante para contar o número de células que correspondem a um determinado critério. Por exemplo, para contar o número de vezes que uma determinada cidade é apresentada numa lista de clientes. Ou então, neste caso, eu tenho que contar se vou contar num intervalo desde desde A2 até A5, ou seja, A2, A3, A4, A5, cada uma destas células vou contar quantas delas têm o texto maçãs. Ou então, posso contar desde A2 a A5 quantas têm o mesmo conteúdo do que A4. Por fim, a função frequência calcula a frequência com que os valores ocorrem no intervalo de valores e devolve uma matriz, ou seja, vai devolver não um resultado, mas vários resultados. Portanto, aqui temos uma especificidade da função frequência. Por exemplo, podemos utilizar a função frequência para contar o número de resultados de testes que correspondem a determinados intervalos. Esta função retorna um conjunto de valores. Portanto, nós temos a função frequência, depois temos o primeiro argumento, a matriz de dados. É obrigatória. É uma matriz, ou seja, um conjunto de células com um conjunto de valores.
cujas frequências eu pretendo contar. Se a matriz de dados não contiver valores, a frequência vai retornar o valor 0. Depois, o segundo argumento, matriz bin, que também é um argumento obrigatório, é uma matriz com as referências a intervalos. Por exemplo, no primeiro argumento eu tenho um conjunto de dados. No segundo argumento eu tenho os dados que eu quero calcular a frequência. Portanto, vamos agrupar, vamos imaginar que no primeira matriz eu tenho o 4, o 20, o 20, o 3, o 3, o 3 e o 3. Depois, na matriz bin, eu tenho 4, 3 e 20. Significa que, para aquela matriz de dados, eu vou calcular a frequência do 3, 20 e 30. Portanto, a frequência é introduzida como uma fórmula de matriz. Depois de selecionar o intervalo de células adjacentes, ou seja, onde eu tenho os valores que quero determinar a sua frequência, para que o resultado apareça, eu tenho que pressionar não no Enter simplesmente, mas Ctrl, Shift, Enter. Vamos testar? Portanto, vamos imaginar que eu tenho os dados, isto são os dados, tenho 4, 20, 20, 3, 3, 3. E eu quero saber qual a frequência, quantas vezes ocorre o número 4, quantas vezes ocorre o número 20, quantas vezes ocorre o número 3. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar os valores, o espaço onde eu vou querer os resultados, vou querer mais do que um, portanto quero determinar quantas vezes surge o número 4, quantas vezes o número 20 e quantas vezes o número 3. Depois aceder às funções normais, a frequência. Qual é a matriz de dados? Onde é que eu tenho os dados? Tenho aqui os dados. Depois, onde é que eu tenho os valores que eu quero determinar a frequência? Tenho a seguir. E agora vou ter que carregar, fecho parênteses, mas em vez de dar Enter, eu tenho que carregar em Ctrl, Shift, Enter. Portanto, o resultado, o 4 aparece uma vez, o 20 aparece 2 vezes e o 3 aparece 3 vezes.